Muito bem, irmãos. Todos nós temos algumas lembranças do passado. Talvez alguém tenha uma lembrança boa, outros tenham uma lembrança mais ruim, mas todos nós temos alguns momentos que nós pensamos no passado. Quem que talvez não pensa em algumas coisas boas que lá no passado aconteceu com você, ou talvez alguma coisa ruim? Todos nós temos. O fato é que o passado bom ou ruim, nós não deveremos demorar no passado, ficar pensando nas coisas do passado. A palavra de Deus, ela tem vários conselhos sobre esse assunto, né? Que nós não deveremos levar a nossa vida presa no passado. O passado bom ou ruim, ele não nos salva. Nós temos que fixar os olhos para cima, para os céus. Tem pessoas que às vezes levam a vida inteira martirizando uma vida no sentimento de culpa e não conseguem se libertar. Pensa a vida inteira no passado. Talvez fica pensando, se eu pudesse voltar ao passado, talvez não seria assim. Mas o fato é que o passado não volta mais. Não adianta você ficar gastando o seu tempo no passado. Tem pessoas que entram em depressão por causa desse problema. Não conseguem se esquecer do passado e carregam um sentimento de culpa para o resto da vida. Mas a palavra de Deus tem vários conselhos. Por exemplo, vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses. Eu convido você para abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, no verso 13 ao 14. Vamos ver o conselho aqui da palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Conta a esse respeito do passado. O que o apóstolo Paulo falou? Vamos ver lá o que está dizendo lá. Filipenses, capítulo 3, verso 13 ao 14. Lá diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo não fazia muita coisa, né? Mas ele diz aqui: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas do passado. E olha que Paulo teve um passado terrível, né? Uma pessoa que, se nós for analisar aqui na palavra de Deus, como foi o passado de Paulo? Se o apóstolo Paulo fosse ficar a vida inteira pensando no passado dele. Uma pessoa que foi perseguidor da igreja de Deus, dos cristãos. Ele, inclusive, insistiu na morte de Estevão, né? Segurou as vestes de Estevão para ser apedrejado. E ele matou muitos cristãos. Se ele fosse ficar, por exemplo, preso no passado, como seria a vida de um apóstolo Paulo? Ele, ainda aqui no mesmo capítulo, no verso 20, vamos ver lá o que diz, e fala assim, ó. Espera aí que voltou aqui, uma página. No verso 20, Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele tinha agora aqui uma visão divina, uma visão celestial. Ellen White fala que ele vivia 24 horas ligado nas coisas dos céus. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. E ele agora tinha uma visão celestial. Ele olhava para o alto, para celestial, a capital celestial, a Nova Jerusalém. Ele almejava. E ele também diz lá que ele não tinha ainda alcançado a perfeição, mas ele prosseguia para o alvo da soberana vocação de Deus, né? Ele estava caminhando para alcançar a perfeição. Mas para trás ele não ia voltar mais. E ele aconselha, aqui também em Colossenses, ele escreveu uma carta aos Colossenses, capítulo 3, no verso 1 ao 3, ele nos aconselha a olhar para o alto. Ele fala assim, ó: portanto, se fosses crucificado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado, diante de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja
Que conselho maravilhoso, né? Eu e você, quando ele fala aqui, quando você fosse ressuscitado novamente com Cristo, quando que é esse processo? Como nós alcançamos esse processo? Quando nós passamos pelo processo do batismo. Nós fomos ressuscitados com Cristo. E agora nós temos que viver agora uma vida com Cristo, olhando para o alto. Se nós levar uma vida olhando para baixo, olhando para o lado, olhando para trás, nós não vamos conseguir, irmãos, alcançar a perfeição e nós não vamos conseguir a salvação. Paulo, depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele não teve dúvida, né? Ele entregou totalmente a Cristo. Que nós possamos também, né, assim também como Paulo, entregar totalmente a Cristo. Olhar para o alto, aonde, né, Deus habita, lá que vai ser a nossa habitação, a nossa pátria. Aqui não é, neste mundo não é a nossa pátria aqui. Ele diz, a nossa pátria está o quê? Nos céus, na Nova Jerusalém, na nova terra. Vamos ver lá o que ele falou também em Gálatas capítulo 2, verso 20. Em Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos voltar um pouquinho, aí a palavra de Deus. Lá ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele agora estava vivendo sob o domínio de Cristo. O viver dele agora era Cristo. Quando Paulo ia comer, ele perguntava se era da vontade de Deus. Quando Paulo ia numa reunião, ele perguntava se era da vontade de Deus. Quando Paulo ia se vestir, ele perguntava se aquela vestimenta era da vontade de Deus. Que seja um exemplo para mim e para você, irmãos, que nós possamos também, tudo que nós fomos fazer na nossa vida, que nós possamos estar ligados em Cristo. E pensar, será que é da vontade de Deus nós fazer isso ou aquilo? Paulo disse logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele estava agora totalmente transformado, ele vivia agora em Cristo. Que nós possamos também viver assim, ter essa visão como Paulo. Ele completa também, já no final da sua carreira, Paulo teve lá uma visão, né? Uma declaração de Deus, já por volta do ano 60, 64, na época do imperador Nero. Ele pôde escrever lá no final da sua vida, já estava sabendo que ele ia sofrer o martírio, né, pelo imperador Nero, e ele pôde escrever o que está em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 6 ao 8, ele diz que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, e a coroa da vida já estava o quê? Garantida. Paulo tinha certeza da sua salvação. Ele já estava no fim da sua carreira, já velhinho, mas ele já estava aqui agora, ele tinha uma plena certeza que a salvação dele estava garantida. Paulo foi um grande herói do Novo Testamento. Ele escreveu praticamente mais da metade do Novo Testamento. Ele escreveu 14 cartas, né, no Novo Testamento. Foi um grande herói. E quem era Paulo no passado? Perseguidor da igreja. Ele ajudou a assassinar as pessoas. Se Paulo fosse olhar para trás, ele não conseguiria chegar ao que ele chegou. Então, o conselho de Deus, irmãos, é que nós possamos olhar para o alto, não para trás, ficar o tempo todo pensando atrás. É verdade que tem algumas lembranças que nós pensamos do passado, que às vezes nos faz bem, mas Deus não deseja que nós demoramos ficar a vida inteira focando nas coisas do passado. O passado pode atrasar o futuro, e nós podemos perder a salvação por causa disso. Paulo conseguiu quebrar as algemas do passado. Quantos ainda hoje estão presos no passado? Não conseguem se libertar, talvez um sentimento de culpa, você não consegue se perdoar você mesmo. Talvez coisas ruins que aconteceu com você e você não consegue se esquecer e vive uma vida martirizando a vida inteira. Entrega os teus caminhos ao Senhor, não fica assim, dessa maneira. Satanás é especialista para nos prender no passado e também no futuro. Quando ele não consegue nos prender no passado, ele nos prende no futuro.
Precisamos ter muito cuidado com esse negócio de ficar a vida inteira pensando nas coisas do passado. No calendário de Deus não existe o ontem nem o amanhã, existe o hoje, o aqui e agora. Que nós possamos viver a salvação cada dia, cada momento. Nós possamos viver essa salvação, porque se nós podemos perder ela instantaneamente também, se nós ficar olhando para trás. Olha que conselho maravilhoso que a palavra de Deus nos dá, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 2 ao 3, vamos ver lá o que diz lá? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2 ao 3, vamos voltar um pouco aqui. Eu leio aqui, diz assim: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, mas para que o ministério não seja censurado. Eis agora, irmãos, o dia da salvação. Você não deve adiar a sua salvação. Tem pessoas que ficam a vida inteira também pensando no futuro. Uns ficam pensando no passado, outros ficam pensando no futuro. O futuro também não pertence a nós. É verdade que nós temos que fazer alguns planos para o futuro, estudar, fazer uma faculdade, fazer algum futuro, mas nós não deveremos gastar o nosso tempo inteiro pensando nas coisas do futuro, porque se você também ficar preso nas coisas do futuro, você não vive o agora, o presente, e você pode perder a salvação. Quem que garante que hoje eu estou aqui neste canal pregando para vocês, ao voltar para casa que eu chego com vida? Eu confio em Deus que eu chego, mas se for o momento de chegar, Deus ceifar a minha vida, e aí, se eu não tiver salvo em Cristo, o que será de mim? Então, nós não deveremos deixar a salvação para amanhã, é hoje. Nós temos que tomar nossas decisões, ao lado de Cristo é hoje, e ficar firme em Cristo. Qual foi ali a resposta de Jesus também, sobre a interrogação de alguns fariseus, que falou para ele ali a respeito da sua vinda? Jesus respondeu aqui sabiamente. Vamos ver o que diz lá, Lucas capítulo 17, verso 32. Lucas 17, verso 32. Eu leio aqui. É uma frasinha bem curta, mas é bem objetiva. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, quando ela esteve presa pelos bens materiais de Sodoma, ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. E por um pouco também Ló tinha perecido, né, porque ele foi ali tirado pelas mãos dos anjos, né? Se você continuar lendo o relato ali, em Gênesis, nós não vamos ler agora porque o nosso tempo não vai permitir, mas você pode ler em casa aí, Gênesis capítulo 19, do verso 15 em diante, ali você vai ver o relato, né? Ele e as suas duas filhas e a sua esposa foi tirado pelas mãos dos anjos de Sodoma. Estava tão preso ali nos bens materiais que ele não queria sair dali. Aliás, Ló, ele ainda estava ainda fazendo alternativa. Ele queria ir para uma cidade que estava condenada, a cidade de Zoar, uma pequena cidade, e ele ainda pediu para os anjos para levar para lá, para aquela cidade, para me permitir que ir. E o anjo respondeu para ele: enquanto a isso eu estou de acordo, porque a cidade que você acabou de falar está condenada também. Mesmo assim, Ló foi, a teimosia de Ló. Mas ele não se deu bem lá, depois ele teve que sair de lá, ir para os montes, e a vida dele foi um fracasso, porque ele teve que ir para o monte com as suas duas filhas, não atendeu a voz de Deus, depois que ele se arrependeu foi. E o que aconteceu? A vida de Ló, ele engravidou as duas filhas, e aí porque a nação moabitas, né, e os amonitas veio da descendência das filhas de Ló. Foi uma nação terrível para o povo de Deus, foi o maior inimigo do povo de Deus. Por causa de quê? Da desobediência. Ló estava preso nas coisas lá de Sodoma. A esposa dele foi transformada numa estátua de sal. Estava presa nos bens materiais. Quantos de nós, irmãos, ainda estamos presos nas coisas
nossos bens materiais? Será que hoje chegasse um anjo para nós e falasse que seria o último momento da nossa vida? Será que você tinha coragem de deixar sua casa, seu carro, para seguir as orientações de Deus, ou você ficaria preso nos seus bens materiais? Que nós possamos pensar nisso. Olha que conselho maravilhoso que Jesus dá para nós em Lucas capítulo 9. Vamos voltar lá, Lucas capítulo 9, verso 62. Diz assim: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O arado aqui que Jesus está falando é o arado do Evangelho eterno. Eu e você, como cristão, nós temos uma grande obrigação de pregar o Evangelho eterno. Se nós ficar olhando para trás, nós vamos fazer o quê? Uma pregação torta do Evangelho. Jesus comparou a pregação do Evangelho com um arado, uma máquina que aquela pessoa que está ali operando aquela máquina tem que ter certas habilidades. Você deve conhecer um arado. É uma máquina que ele vai na terra e aquelas lâminas entram na terra, e a pessoa que está ali operando, ele tem que ficar firme ali olhando para frente. Se ele olhar para trás, o que acontece? As lâminas vão se entortar, vai fazer ali uma aragem da terra torta. E Jesus comparou a pregação do Evangelho aqui também como um arado. Se nós ficamos, meus irmãos, olhando para trás, quantas pessoas eu conheço, muitos irmãos, que voltou para trás, olhou para trás e voltou para trás. Hoje está fora da igreja, está vivendo uma vida, uma desgraça na vida dele, por causa que ele olhou para trás, dos prazeres mundanos lá de trás. Que nós possamos focar em Cristo, não olhar para trás, porque se nós ficar a vida inteira olhando para trás, né, o passado não nos salva. Nós temos que focar para os céus. Israel, quando estava no deserto, foi tentado ali murmurar contra Deus, quando começou a lembrar lá do passado do Egito. Eles começaram a lembrar dos melões, dos pepinos, dos alhos silvestres que lá comia, e dos panelaços de carne que lá tinha, né? E aí eles murmuraram contra Deus. E chamaram o maná, o pão que Deus mandava do céu, de pão vivo. Isso está relatado lá em Números capítulo 11, do verso 4 em diante, e em Números capítulo 21, verso 5. Se você quiser ler em casa aí, você vai ver esse relato. Foi terrível, terrível. E muitos deles ficaram lá sepultados no deserto por causa disso, que eles murmuraram contra Deus, pecou contra Deus, porque eles estavam presos lá nos prazeres do Egito, das comidas de lá. Não é bom nós ficarmos olhando para trás, irmãos. Jesus, também quanto à nossa ansiedade do futuro, Jesus nos dá um conselho maravilhoso lá em Mateus capítulo 6, verso 31 e 34. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 6, do verso 31 ao 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestimos, porque os gentios aqui procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessidade a todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã estará aos seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Está vendo, irmãos? Que conselho maravilhoso, né? Que a palavra de Deus nos dá. Não adianta você ficar preocupado aí com os dias da manhã, pensando, né, o que vou comer, o que vou beber. Deus que cuida de nós, Ele sabe o que nós precisamos. Ele é o nosso Pai. Aqui em Hebreus, nós estamos terminando, Hebreus, vamos lá em Hebreus, voltar a Hebreus capítulo 3. Deixa eu achar aqui, irmão. Hebreus capítulo 3, no verso... Hebreus 3, do verso 7 ao 8. Diz assim, ó: assim, pois, como diz o Espírito Santo,
hoje, se ouvir a sua voz, não endurecereis o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Essa provocação aqui foi os filhos de Israel, né, que provocou a Deus lá no deserto. E a palavra de Deus dá o conselho: não, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecereis os vossos corações. Jesus, quando estava na cruz, teve um ladrão também do lado dele, né? E naquele momento, o ladrão suplicou: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E a resposta de Jesus foi: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão não olhou o seu passado de ladrão, ele não olhou o que ele fez. Já pensou se ele fosse ficar preso lá no passado, o que ele fez, e não tivesse entregado o seu coração a Jesus? Ele não teria sido salvo. Mas Jesus falou: te digo hoje, que o conselho é, se ouvir a voz do Espírito Santo hoje. Então, meu querido irmão, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e dar ouvido e atender, para que possa viver de acordo com a vontade de Deus. Esse é meu desejo e minha oração, que nós possamos estar focados nas coisas lá do alto, nas coisas dos céus, esquecendo das coisas para trás e fazer igual o apóstolo Paulo fez, mas avançar para as coisas que estão diante de nós, para o reino eterno. Que Deus abençoe a mim e a você, que nós possamos firmar nos caminhos de Deus. Esse é meu desejo e minha oração. Em nome de Jesus, amém.